O mandato traz uma série de entrevistas com os vereadores para falarmos sobre os 100 dias de atividades da 19ª legislatura. Neste programa, recebemos o vereador Felipe Kumbral, do PSDB. Primeiro secretário da atual mesa diretora, ele assegurou seu terceiro mandato consecutivo nas eleições de 2024 com 3.382 votos. Olá, vereador, seja bem-vindo. Olá, Dani, cumprimentar você, o pessoal também aqui da TV Câmara e todas as pessoas que nos veem, que nos escutam, que nos assistem aqui na TV Câmara. A gente sempre fica feliz quando pode novamente estar aqui, também na TV, falando naturalmente sobre o nosso trabalho. Vereador Felipe apresentou nesses primeiros meses 9 indicações e pedidos de providências e 164 requerimentos. Queria que o senhor falasse, destacasse alguns desses requerimentos encaminhados, acho que especialmente para o Executivo. Sim, mesmo que pedidos de providências a gente não encaminha muitos, porque de fato a gente tem feito por protocolos, já desde a administração anterior. Então nós temos 110 protocolos encaminhados junto à administração municipal e aí um outro pedido de providência. Foi uma ação nossa já, como eu disse, no mandato passado, porque nós vimos assim, pelo menos lá, achamos que foi mais eficiente sempre, porque o pedido de providências, mesmo que ele é votado pelo colegiado, ele vai para a prefeitura, mas ele tem um tempo muito demorado, inclusive interno, primeiro para chegar ao Poder Executivo e segundo para a realização mesmo. Então, desses 110 pedidos encaminhados por nós, pelo nosso gabinete, nós tivemos 75, Dani, referentes a demandas estruturais, infraestrutura, logística, que é um dos problemas numa cidade também com muitas ruas, muitos bairros, com muita área construída e muitos problemas, inclusive, nessas áreas já construídas. E destacamos depois 28 demandas na área da saúde. A saúde que não era sendo muito direto e transparente com você, com as pessoas que nos assistem, não era no início, lá atrás, do nosso primeiro mandato, uma prioridade, agora se tornou pela quantidade de demandas que chegam para nós. Você imagina, né? Nós estamos falando de 100 dias, praticamente um pouco mais, e nós temos 28 demandas na área da saúde. É claro que mesmo que essas demandas elas são pontuais, eu acho que é importante destacar o trabalho que a gente tem com a Liga de Combate ao Câncer e com outras entidades também nesse setor, com a FAD, das crianças e jovens com Down, e também um trabalho muito especial com a AMA e com a Associação Bem Me Quer, as crianças e jovens autistas. Então, movimentos importantes que a gente também está fazendo via nosso mandato e com o apoio de colegas aqui da Câmara e que eu creio que durante a entrevista a gente pode, mas eu acho que é importante também destacar. E hoje, mesmo que a nossa pauta em projetos de lei, ela é muito voltada para educação e cultura e nós também nos propusemos e, com certeza, quero deixar aqui reafirmado esse compromisso da ampliação de vários desses projetos de lei, como o Prêmio Literário Leopoldo Petri, que esse ano vai se materializar novamente, que nós conseguimos fazer só uma edição dele em 2019, porque depois veio a pandemia. E próprios projetos Cientista Jovem e Cientista Júnior, também de minha autoria. E destacar também que demandas específicas na área da educação, mesmo que foram menores, se a gente olha para esses dados, como eu disse, de 75 em infraestrutura e mobilidade urbana, 28 na área da saúde, ao mesmo tempo, as demandas elas não são, por serem menos, elas não são menores. Nós tivemos uma situação que, felizmente, contamos com a presença da secretária de Educação, inclusive recentemente, na Escola Monteiro Lobato, no bairro São Jorge, porque lá existe uma demanda de praticamente 5 anos referente à ampliação. A gente sabe que temos outras questões na cidade,
faltas de professores, faltas de professores, por exemplo, com a educação especial. Isso nós já estamos tratando via Comissão de Educação. Vamos receber dentro de uns dias também o Sindicato dos Professores, com quem continuamos tendo um amplo diálogo. Agora, nessa parte, que também é importante, estrutural, física, nós tivemos que movimentos? Em primeiro lugar, recebendo equipe diretiva e pais dos alunos da Escola Monteiro Lobato, inclusive na Comissão de Educação, 2 vezes no ano passado e 1 vez no ano retrasado. Depois, nós tivemos a ida do prefeito, antes de ser empossado, mas já eleito, conseguimos que ele fosse comigo lá na Escola Monteiro Lobato. E agora, então, recente, a própria secretária de Educação, devido a gente saber que por maior que seja o esforço lá, da diretora, dos professores, da escola como um todo, a gente sabe que os recursos são limitados para aquela situação, que é a ampliação do parque, ampliação dentro do próprio terreno da escola, especialmente em virtude de que é um terreno acidentado e de que a escola é muito antiga. Então, estamos também tratando esta questão. A gente tem várias questões relativas à infraestrutura das escolas, especialmente no que cabe à rede elétrica. E esse também foi uma das grandes reclamações que os vereadores receberam esse ano, a Comissão de Educação, da questão da falta de climatização nas escolas, né? Como é que o senhor e a comissão têm encaminhado essas demandas da comunidade? Eu acredito que hoje essa é a principal demanda vinculada às escolas municipais. Quando a gente fala, é claro, de estrutura, né, de infraestrutura. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é vergonhoso, numa cidade como a nossa, nós não termos todas as nossas escolas com aparelhos de ar-condicionado. E não temos por várias questões, mas uma delas é a rede elétrica, né? É vergonhoso uma administração ter passado 8 anos e ter feito muito pouco, encaminhado muito pouco nesse sentido. Dizer também que, tendo um panorama maior para as pessoas que nos acompanham, hoje ar-condicionado, há uns 20 anos pelo menos, não é um luxo, é uma necessidade. Devido ao aumento da temperatura, das questões climáticas que a gente percebe nos últimos anos, e nós temos verões cada vez mais intensos, invernos, ora invernos quentes também. Nós tivemos ano retrasado um inverno totalmente atípico, onde nós tivemos pelo menos 8 dias daquele inverno acima dos 30 graus. Então não é mais um luxo, não é mais uma necessidade. Eu lamento muito que às vezes as questões acabam sendo pontuais, né? Muitas das questões que nós tratamos no ano passado, elas tiveram que ser pontuais. Por quê? Porque se a gente falasse sobre a rede toda, bem, mais de 70% da rede não tem ainda contemplado essa questão de climatização. Porém, uma promessa do atual gestor, do atual prefeito, Gustavo Fink, e nós vamos fiscalizar e cobrar, é de que nos próximos meses a gente tenha uma contemplação total dos nossos educandários referentes a, primeiro lugar, a estrutura elétrica. Né? Porque eu já tive em escolas, e com toda a transparência falo isso, sou o vereador que mais visita as escolas. Claro, hoje, agora, nesse mandato, a gente tem também vereadores mais ligados à educação, mas se a gente olha o somatório, porque estou há 3 mandatos, é o início do nosso 3º mandato, o nosso trabalho é o maior na área da educação, aqui no Legislativo, e muito desse trabalho se deve também, Dani, às visitas. As visitas sempre foram importantes, porque a visita a gente confere in loco. E o sindicato dos professores, inclusive a nossa colega, que hoje está vereadora, sempre elogiou, porque enquanto presidente da Comissão de Educação e na presidência da Comissão de Educação, por um perfil meu de ir até as pessoas, de ir até os educandários, de ir até os servidores municipais, fala dela, inclusive, e dos colegas do Sindiprof, de que fomos a primeira comissão de educação formada, enquanto eu presidia, então, que fez visitas assim sistemáticas às escolas, de poder ali conferir a situação. Então, de escola, por exemplo, que não tem, às vezes tem os aparelhos,
porque o aparelho já não é mais o difícil hoje. E até muitas vezes os aparelhos são adquiridos pelas APMENs das escolas. Exatamente, por isso que eu ia destacar isso, Dani. Assim, as APMENs porque fazem muitas dessas promoções, é a festa junina, é a festa julina, muitas vezes acontece em julho, também se fala assim, mas claro, mais a festa junina. São outras atividades, datas festivas, onde conseguem realizar. E quando a gente fala de uma educação inclusiva, de uma educação de respeito, no início lá, né, com aquele aluno, né, uma educação mais acessível, né, o direito à educação, mas a qualidade, ao meu ver, passa pela climatização, né, total. Essa é uma batalha nossa e da comissão, quer dizer, que seja total. Né? Embora eu acredito que a vinda do Sindiprof nesses próximos dias é mais para tratar outras questões que nós já estamos acompanhando também, mas que o sindicato nos traz por ser um sindicato que representa os servidores e que vive no dia a dia, né? E que por viver no dia a dia, eu acredito que vive mais até do que todos os parlamentares aqui. Então, assim, tem essa questão importante que várias questões que nos trarão, mas isso está no nosso radar e estamos trabalhando isso. Tanto que, na própria visita à Escola Monteiro Lobato, lá, inclusive, foi destacado, quer dizer, eu acredito que toda visita que se faz a uma escola, dentro das que ainda não tem toda a climatização, que, como eu disse, é a imensa maioria, esse é um tema debatido. Vereador, o senhor citou esse trabalho da Comissão de Educação e Cultura, que o senhor preside há já bastante tempo, e nós tivemos muitas demandas nesses primeiros meses, semanas de trabalho. Verdade, trabalho não faltou. E em relação à cultura, especialmente pelos cortes anunciados pelo prefeito Gustavo Finck. Queria que o senhor falasse da importância da cultura e dessa articulação também da comissão com os agentes culturais da cidade. Bem, essa articulação com os agentes culturais da nossa cidade, ela se inicia, para que as pessoas tenham um panorama, já na segunda reunião da Coedu. Na segunda reunião da Coedu, fomos procurados, recebemos os agentes de cultura, os agentes que fazem a cultura, entendendo a cultura de uma forma ampla e de uma forma que desde aquele que é o artista plástico, aquele que é o que faz lá na ponta, que trabalha, por exemplo, na arte circense, até aquele que é o produtor, aquele que está lá no teatro, de que tudo isso, todos esses são fazedores de cultura e que devem ser olhados, aí eu digo, pelo poder público como um todo. Nos preocupou muito, Dani, e nos preocupa sim esses cortes, porque a gente sabe que cada valor investido na cultura, ele reverte minimamente em 3, 4, 5 vezes mais. Isso estou falando desde R$1 a 1.000 ou a 10.000. Né? E não é só o que vai se reverter, por exemplo, num palco lotado, ou na vinda de turistas à nossa cidade para assistir uma apresentação. Isso falando de uma das questões que englobam a cultura, mas também na saúde física daquele que faz a cultura, porque ele vive disso. Sim. Por isso é tão preemente, por isso nós teremos uma audiência pública, inclusive, nesses próximos dias, para debater. Dia 29. Exato, ainda mais. Eu procuro não colocar tanto as datas, porque eu não sei tanto a veiculação, muitas vezes, da matéria, mas já que você ressaltou, sim, dia 29. Uma audiência pública, eu sempre digo assim, acho que a gente tem que ter coerência início, meio e fim. Eu acho que uma audiência pública, ela é praticamente o final do debate. Então, por isso, nós aguardamos um pouco também. Nós tínhamos as agendas da Câmara, nós tínhamos várias questões. Por exemplo, a Prefeitura manteve a Orquestra Jovem nas escolas, parte do projeto. Ficamos sabendo recentemente, não só da municipalidade quanto do Estado, 3 meses da manutenção, do pagamento da orquestra. Agora sim,
está faltando vários meses. Então, por isso, a realização da audiência pública, mas também para tratarmos ainda além da orquestra, né, várias outras questões e outros cortes, né? Nós tivemos o carnaval que não foi realizado. E se nós olharmos custo-benefício, o carnaval é uma das representações culturais mais importantes no significado de representar uma parcela da comunidade. Segundo ponto, é um investimento muito menor a outros investimentos, por exemplo, né? E vocês nunca vão ouvir eu falar eu não entendo a cultura como gasto, e pelo tempo que se tem. E o número de pessoas impactadas também. Número de pessoas impactadas, porque o carnaval de Novo Hamburgo, ele não é diferente do carnaval do estado, do carnaval do país, no sentido do atrair as pessoas também para o turismo, para o gosto, para o gosto assim, eu acompanho. Quando a gente entende como brasileiros o carnaval como a maior representação cultural do país. Né? Então, assim, tá bem, municípios e estado, a gente tem mudanças e diferenças. Agora, a gente tem a importância. Eu acho que, e esse debate que eu tenho feito, Dani, e é importante reforçar para as pessoas também, é o debate assim, tá bem, já que algumas coisas elas foram, infelizmente, nós não podemos não só encarar isso como uma normalidade, mesmo que existe uma crise financeira, não é pequena, mas não encarar como uma normalidade, isso não pode ser o novo normal. Nós não podemos deixar de ter esse ano que vem, no outro ano, porque elas são festas permanentes. E eu entendo quando se fala de buscar recursos de fora, mas eu também entendo a dificuldade, aí eu volto para os fazedores de cultura, a dificuldade muitas vezes que é buscar pela Lei Rouanet, pela LIC, né, por outros meios. E eu acho que antes, quando eu falei, eu só não consegui concluir a parte de, sim, para os fazedores de cultura, mas nós estamos falando de saúde para quem vê, para quem assiste, para quem participa, de saúde mental. Né? Porque hoje nós temos tantos problemas que se agravaram nos últimos anos. Aí eu estou dizendo na nossa sociedade. E não vai ser diferente em Novo Hamburgo, que é uma cidade enorme e uma cidade que ela reflete os problemas de uma cidade grande. Então, assim, a saúde mental... Eu acabei de falar para você, Dani, e para as pessoas que nos acompanham, nós tivemos em dia 28 demandas na área da saúde. Né? E elas também se refletem em qualidade de vida através da arte e da cultura. E outra questão também que eu acho que é importante salientar, Felipe, tu, inclusive, como escritor, né, é uma cidade que não teve uma feira do livro o ano passado, né, e que a gente viu, e acredito que tu participas de diversas que ocorreram aqui no entorno. Então, tem várias setoriais da cultura e todas elas precisam ser enxergadas de alguma forma. É que, Dani, por exemplo, quando foi falado da questão da Feira do Livro, e tá bem a lei e tudo mais, mas assim, foi uma escolha da gestão anterior. Então, quando eu digo que foi uma escolha da gestão anterior, e hoje como parlamentar, eu vou continuar também cobrando para que não seja uma escolha dessa gestão. Dizer, que se faça, por exemplo, a Orquestra Jovem, parte dela, quer dizer, a manutenção da integridade, porque foi passado uma parte para o orçamento da educação. Dizer, então, na Feira do Livro, a gente também, esse já tem sido um diálogo meu, tá bem? Então passa para a educação, ou vamos ver quem de fora. A Feira do Livro, nós temos tempo para isso. Mas já era grande parte, né, do orçamento mantido pela educação. Exato. Então, assim, mas como eu digo assim, tá bem, se nós temos que englobar mais, se nós temos que colocar mais, mas olha, veja bem, tá bem, o primeiro semestre avançou, mas nós temos um bom tempo até o segundo semestre, ou até o avanço destas datas. Então, eu acredito que existem meios que a gente pode ainda ter uma Feira do Livro esse ano. Porque, sim, não dá para ficar sem uma Feira do Livro 2 anos consecutivos. E aí, sim, falo como representante da comunidade, falo como parlamentar,
falo como escritor. Né? Integrante da Alvales. Exato, né? Da Alvales, que mexe, faz o possível para trabalhar a literatura na cidade. Né? Então, do quanto nós... eu sempre digo assim, e eu vejo que a gestão tem feito um debate, por exemplo, de melhorias das infraestruturas. Isso é importante. Eu mesmo estava falando aqui da Monteiro Lobato e do trabalho que a gente fez. Do outro lado, sim, do capital humano e do que você faz com o capital humano, né? Ou com a produção das pessoas, né? Que trabalham a cultura, né? Que trabalham a educação, que trabalham essas questões tão importantes para a nossa cidade. Felipe, o teu partido, o PSDB, ele teve uma redução bem drástica aqui na casa, né? Tu está solitário agora na tua bancada, apoiaste um outro projeto, mas vejo que tu tem dialogado muito. Como é que está a relação do Felipe e do PSDB com a atual administração? O PSDB eu acho que está ainda um pouquinho afastado. Agora sim, eu tenho dialogado bastante, até porque boa parte, e também tenho visto isso do Executivo e sentido isso, porque sim, esse diálogo em conjunto, eu sempre digo, a gente também tem que fazer tudo o possível para que uma administração vá bem. Eu tenho que ser coerente quando eu falo no social e quando eu voto favorável aos projetos, por exemplo, do Refis, do ITBI, que são projetos que darão condições melhores para as pessoas, porque a gente está falando de social, a gente está falando da condição dela ali, com um tributo atrasado. Por exemplo, um colega nosso aqui, que está bem, tem toda a questão da oposição, mas ele mesmo declarou esses dias lá do bairro dele, do quanto a pessoa tinha uma dívida de R$5.000 e pela renegociação do Refis, passou para R$800, ela conseguiu pagar, conseguiu ficar, digamos, né, com tudo limpo, e isso foi bom para ela, isso foi bom para o social, isso é bom para o bairro dela, isso é bom para a prefeitura, que coloca mais dinheiro em caixa. Então é sempre esse cobertor curto, você puxa de um lado, né, falta do outro, mas o quanto nós também damos o sinal de que nós estamos ajudando enquanto parlamento. E, bem, lá atrás eu tive uma proximidade grande, inclusive com o atual prefeito, porque fomos colegas de partido durante vários anos. Saí do partido não por uma desavença com ele, mas algumas questões que aconteceram comigo e que não me senti confortável. Tive no PSDB e tenho o deputado Lucas Redecker, um deputado muito atuante, conseguiu agora, por nosso intermédio, por uma solicitação do nosso mandato, uma motoniveladora para Lomba Grande, no valor de R$845.000, que isso tem ajudado e, infelizmente, eu tenho que dizer aqui, a antiga gestão protelou, quase perdemos a motoniveladora. Não ia ser para a gestão anterior ou para a gestão atual. Eu sempre digo, a gente volta a dizer, a gente tem que ser coerente. Isso era algo para o bairro de Lomba Grande, que tem dezenas, centenas, na verdade, de quilômetros, mais de 300 quilômetros de chão batido. Então, essa motoniveladora é importante, porque está sendo utilizada pela Subsecretaria de Obras. O próprio deputado Lucas Redecker, que conseguiu demandas importantes para nós, ele conseguiu atender com os recursos que vieram para a Liga de Combate ao Câncer, que, como eu digo, já é um apoio grande através do nosso mandato que a gente dá há diversos anos. Para a questão da continuidade, né, do outro anexo ali do hospital, ainda tem esse problema, mas assim, estamos juntos nessa questão das emendas. Estamos conseguindo emendas parlamentares próximas agora para essas próximas semanas, não vou dizer para esses próximos dias, mas se der tudo certo, elas serão anunciadas, e também por mim, mas para a saúde e para a cultura. Então, já que a gente já teve essa motoniveladora, onde a gente está falando de infraestrutura e específico, especialmente para um bairro.
E sim, tem um bom contato com o prefeito. Agora, é claro, a gente tem os nossos posicionamentos, temos as nossas críticas, né, vamos seguir com elas também, como eu disse, das questões que a gente vê que precisa melhorar, que a nossa opinião do que dá para fazer diferente e, claro, do que está nesses dias sendo feito, como, por exemplo, mudanças importantes que a gente percebeu na Secretaria de Educação, na parte administrativa, né, modéstia à parte, mas eu já sou responsável por uma das empresas que está vindo para o município nesse próximo semestre. Eu fui lá, levei o diretor da empresa na prefeitura, até achei interessante que uma das pessoas disse: dinheiro nós não temos, mas o que eles precisavam? Ele não era nada, Dani, diferente, era só uma atenção, um contato, se conseguiu um contato com o cidadão que era proprietário do pavilhão que a empresa vai locar, né? Então, assim, a gente fez esse movimento junto com eles, acompanhou, a desburocratização diminui o tempo, as exigências são as mesmas, mas a diminuição para que essa empresa se instale no município, uma empresa que vai gerar 20 empregos diretos em Novo Hamburgo, né? Então, acredito que isso também, dentro do nosso mandato, porque a gente passou, Dani, anos, não só vendo empresas saírem do nosso município. O pior é chegar ao chefe de gabinete da prefeita na época e ele dizer assim: vereador, determinadas demandas tuas aqui a gente não atende. Eu digo: não, mas eu preciso que se atenda o empresário, eu não preciso nem que vá junto, eu não vou nem divulgar nas minhas redes. Mas depois a gente via que não eram demandas só do vereador Felipe, que não se recebia as empresas, não se acolhia as empresas, não se ia até as empresas. Infelizmente era a política, não só da prefeita, que pouco ia, que pouco recebia, né? Quando teve o problema aqui da Luz da Lua, o empresário veio aqui e disse: a Luz da Lua gerava 800 empregos, né? Boa parte deles em Novo Hamburgo. A prefeita sequer deu um telefonema quando a empresa passou pelo infeliz incêndio, e hoje a Luz da Lua está quase toda em Estância Velha e Presidente Lucena, né? Então eu sempre digo, nós estamos fazendo esforços em conjunto, esses esforços são importantes e a gente destaca aqui, né, do Executivo, e como eu disse, claro, se eu conseguir trazer mais, eu também estou procurando, estou indo atrás, mas é isso, sabe, numa visita a um empresário, num outro município, ele destaca da necessidade dele: poxa, eu sou hamburguense, eu estou empreendendo fora de Novo Hamburgo. Eu digo: não, vamos levar para a administração. Consegui uma agenda em menos de uma semana, né, quem nos atendeu, inclusive, foi o vice-prefeito, o Sr. Gerson Haas, né? E aí teve toda essa construção importante, e isso traz geração de emprego e traz receita para Novo Hamburgo. Isso também é uma das bandeiras do nosso mandato. E a sua avaliação, assim, num geral, desses 100 dias do governo Gustavo Finck? Bem, temos algumas questões sociais, um diálogo que a gente vê que melhorou, mas que nos primeiros dias havia uma dificuldade com isso, mas também a administração está tocando nesse ponto. Tem lugares onde não dá para termos ocupações irregulares, e nós também não podemos ter ocupações irregulares desenfreadas como eram feitas até então, né? A ex-prefeita assumiu, isso são dados do próprio governo dela, são dados dos próprios ex-secretários dela, com 160 pontos de invasão na cidade, passaram para 240. Não dá, né? Agora, é claro, a gente tem que ver, nós temos toda uma questão social complexa e ampla, mas, claro, o contribuinte que vai ter a sua moradia mais à frente, isso que eu digo, está sendo feito um trabalho, a gente está acompanhando, mas a gente também solicitou para que se melhore nesse sentido. Agora, de fato, aquele contribuinte, é a palavra contribuinte, eu tenho os meus direitos como cidadão e eu devo ter os meus deveres. A pessoa está há 40 anos numa área irregular. Tá, o desafio é a casa própria ou a regularização daquela área. Mas a pessoa também não pode ficar 40 anos sem pagar tributo algum dentro da cidade. Porque aquele que paga, ele paga por ele e ele paga pelo que não paga.
né? Ele paga também a água, a luz e o IPTU daquele que não paga. Então, acho que isso a gente tem cobrado aqui em grupo, em colegas, acho que é importante, porque sim, há uma demanda muito grande sobre moradia, né? E não atendida e não assistida. Então, eu estou dizendo isso de 40 anos, né? E de uma questão que eu acompanho não só como parlamentar, mas também como historiador, como pesquisador da história da cidade. Por exemplo, o Kefas. O Kefas foi um grande projeto social, o antigo projeto João de Barro, de atendimento a 400 famílias. O problema ali não era o Kefas, o problema era a invasão do lado do Kefas, ou ocupação irregular, né? Então, algumas situações ali e outras demais que a gente pode destacar na cidade. Bem, na educação, como eu digo, eu vi um diálogo maior, muito maior, inclusive de situações internas, que isso os professores e as professoras têm nos relatado. Na parte dessa busca das empresas, tanto da desburocratização quanto da procura, né, muitas vezes do próprio vice-prefeito indo até outros empresários, o prefeito também, liberando alguns empreendimentos que eram importantes, mas a gente sabe que isso é demorado, né? Então isso a gente consegue ver um longo prazo a longo tempo. Segurança da Guarda Municipal, o meu contato sempre foi muito grande, muito próximo. Sou um dos maiores defensores da Guarda Municipal, do Serviço Público Municipal de Segurança. Com a Secretaria de Segurança a gente está esperando várias demandas ainda, né? A gente está solicitando e ressolicitando, reenviando elas. Agora a Guarda Municipal, ela precisa urgente um efetivo maior, né? Nós estamos falando de uma Guarda Municipal que completou já 33 anos de atividades ininterruptas, mas com um efetivo praticamente o mesmo da sua criação em 1992. Então, o prefeito precisa chamar, né? A gente clama, chame. E nós temos demandas de concursados querendo ingressar. E a situação mais complexa, Dani, ela se expira logo. Porque você sabe, um concurso público ele pode ser renovado e renovado, quer dizer, aquele chamamento, mas ele tem um tempo máximo que a lei estipula. Então, assim, esse chamamento, nós estamos também com outras demandas. Fizemos uma reunião importante, inclusive da COSEG, né, junto com os meus colegas da COSEG, referentes a solicitações da Guarda Municipal, porque a gente sabe também que o servidor municipal, eu não vou dizer aquele antigo, porque tem muitos antigos que entraram numa lei do início dos anos 90, ao final dos anos 80, que todo mundo que estava há um tempo ganhou uma estabilidade. Agora a gente tem muitos servidores que... quem toca o serviço público em geral é o servidor. Então, assim, a qualidade... E aí eu vou dizer para vocês, assim, nem 8 a 80... A gente não faz um trabalho, o nosso discurso não é um discurso do radicalismo ou pendendo ideologicamente a um lado ou outro, porque a gente vive a realidade da cidade o dia inteiro, a gente vive a realidade do serviço público o dia inteiro. Então, não é nem uma crítica e é inclusive um reconhecimento, né, do quanto parte do servidor, a maior parte do servidor público toca boa parte dos serviços e aí precisa estar bem valorizado, né? Então, por isso essas discussões que a gente está fazendo, como eu disse, com a Guarda Municipal e logo aí à frente com o Sindiprof, com o sindicato, recebendo-os na Comissão de Educação e Cultura. Bom, vereador, está acabando o nosso tempo. Pedir para o senhor deixar um recado para a comunidade, expectativa de trabalho aí para os próximos meses. Bem, as pessoas sempre podem ter a certeza de que estamos ao lado de cada um, de cada uma, conforme também chegam as demandas, conforme as pessoas nos procuram, senão nós não teríamos mais de 110 específicos encaminhamentos, né? Eu sempre digo, a vida das pessoas que impacta, é o bairro valorizado, é a cidade que avança quando a gente tem questões importantes que podem ser, Dani, muitas vezes pontuais às pessoas, mas que são
extremamente importantes ali, naquele momento, para aquela pessoa, para a rua, para o bairro. Então a gente vai continuar atendendo cada demanda em específico, retornando para as pessoas, cobrando do executivo, agradecendo quando é feito, mas cobrando também e cobrando quando a demora ou há alguma demora no serviço. Porque, como eu disse, é o poder, é a prefeitura que executa, a nós cabe sempre o encaminhamento, né, a solicitação. Agora também, como eu disse, os nossos projetos de lei, a ampliação dos nossos projetos de lei, e hoje aqui o tempo é curto, mas a gente vai voltar a falar de Liga de Combate ao Câncer, a gente vai voltar a falar das crianças e jovens autistas, dos projetos que nós temos, que nós estamos levando à frente com essas entidades e com outras entidades, porque o nosso trabalho é muito relacionado às entidades. Quero deixar também o contato do WhatsApp do nosso gabinete, 992540844. Eu sempre digo, o meu contato, o contato do gabinete, metade de Novo Hamburgo tem, outra metade acha fácil. Então, estar sempre em contato, né? E como eu disse, retornar. As pessoas podem ter a certeza de que terão retorno, de que tem retorno meu, de que tem retorno do nosso gabinete, né? Esse trabalho em conjunto, né, da nossa equipe, porque como eu disse, assim, é valorizar as pessoas, é valorizar as demandas que cada uma tem, é atender, né, é saber da melhoria lá no bairro, na comunidade, né, e do quanto a nossa sociedade precisa avançar, com o olhar de cada um que nos procura e com o meu olhar, como um pesquisador da história da cidade, como um parlamentar de início de terceiro mandato, como um parlamentar que traz muita coisa, que busca muito fora daqui, no Estado, fora do Estado. Só reforçando, agora eu tive num seminário na PUC sobre a formação dual que é feita na Alemanha, no estado de Hessen. Eu tive um contato amplo com a Comissão dos Festejos dos 200 anos da imigração alemã ano passado. E o ex-presidente da comissão, que hoje é subsecretário de Justiça do Estado, Rafael Gessinger, nos trouxe para um seminário sobre formação dual, e eu tive uma instituição de ensino com quem eu dialoguei lá, nesse seminário na PUC, e que a gente já está trazendo um plano piloto, um projeto piloto para Novo Hamburgo, para as nossas escolas municipais. Em breve teremos novidades sobre isso também. Então é isso, assim, essas conexões com quem está lá na ponta, né, com quem precisa, e com quem está lá na ponta, no estado, em Porto Alegre ou em Brasília, o nosso deputado Lucas Redecker, outros representantes, trazendo recursos aqui para a cidade. Então, obrigado a todos que nos acompanham, que acompanham sempre o nosso trabalho. As nossas mídias estão sempre disponíveis como um dia a dia do nosso mandato, né, e que as pessoas podem além do nosso número de WhatsApp, pelo Instagram, pelo Face, nos acionar. Obrigado, Dani, a você. Obrigado à TV Câmara, que, aliás, recentemente estava de aniversário a TV Câmara. Então é isso, sabe? É o trabalho, por maior que ele seja, se não tem a imprensa para reverberar ele, né? Se não tem a TV Câmara para divulgar as ações do Parlamento, para divulgar as ações do Legislativo, isso eu vou fazer uma brincadeira com fundo de verdade e dizendo: falo porque estou aqui diante de vocês e falo quando não estou diante de vocês, da qualidade do trabalho de vocês. E isso a comunidade percebe, porque a comunidade nos traz isso, e é por isso que, bem, parte do trabalho ali também é bem atendido, porque a imprensa faz muito bem esse papel, a imprensa aqui da Câmara, né? Então, é isso. Então, obrigado e seguimos para os próximas entrevistas, próximos episódios aí. Tá certo, vereador. Muito obrigada. Esse foi o mandato, trazendo um balanço sobre os 100 dias de atuação do vereador Filipe Kumbral. No próximo programa, teremos mais um vereador falando sobre suas ações no Parlamento Hamburguense. Você pode acompanhar as notícias institucionais da Câmara pelos canais de comunicação da Casa e o trabalho do vereador em suas redes sociais. Até o próximo mandato.